Evangelho que temos estudado todos os domingos à noite. Mateus capítulo 7, versículo de número 12. Como nós falamos na mensagem anterior, estudaríamos apenas o versículo 12 isoladamente. Eu não diria isoladamente porque nós temos todo um contexto próximo, imediato, e um contexto mais distante de toda a Escritura, baseado no versículo 12 de Mateus 7, que é a apresentação da regra áurea dos ensinamentos de Cristo a respeito do reino dos céus. Jesus Cristo já nos ensinou no capítulo 5, versículo 17, podemos examinar juntos, vamos para lá, antes de lermos o versículo 12. Em Mateus 5, versículo 17, Jesus Cristo já nos ensinou, nós já aprendemos. Ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ele então, mais uma vez, ele vai trazer a lembrança ao entendimento de seus discípulos, cidadãos do reino, no mesmo sermão, o mesmo princípio, e agora ele estabelece uma regra áurea, ou seja, uma regra importante, uma regra que não pode ser revogada, uma regra que não pode ser mudada, que ele mesmo cumpriria e ensinaria aos seus discípulos também a fazer o mesmo. Versículo de número 12, então, no capítulo 7, eu convido todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, para lermos juntos, para que vocês leiam comigo. Versículo 12, vamos lá. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos dizer mais uma vez? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos ao Senhor. Abre, Senhor, nosso Deus, o nosso entendimento. Dá-nos a compreensão necessária para que, ao estudarmos a Tua palavra, ela tenha significado para nós. Encontremos nela sentido para as nossas vidas, aplicações claras, que não sejamos, ó Senhor, apenas meros ouvintes, é a nossa humilde petição, mas que sejamos praticantes, fervorosos dos ensinamentos do Teu Evangelho. Que cada cidadão do reino aqui nesta noite compreenda bem o seu papel no corpo de Cristo, o seu papel no mundo, a responsabilidade que todos temos de Te glorificar e de Te adorar para todo sempre, de nos alegrar ou de se alegrar como homem, como mulher, como criança, jovem, sempre no Senhor. Nós oramos assim e pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Versículo 12, ele conclui esta sessão do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. Mais uma vez ele retoma o tema oração, mas há também uma conclusão para um momento que seria o fechamento conclusivo, seria então as últimas palavras do Senhor no Sermão do Monte, quando ele mostra como o cidadão do reino dos céus, ou como todo homem que ouve a respeito de Jesus, ele deve se preparar e ele deve então caminhar e entrar no reino dos céus. Então o versículo 12, ele não somente diz respeito ao tema oração, mas ele trata de tudo aquilo que deve fazer parte da vida de um cristão. E por isso a regra máxima ou a regra áurea do reino dos céus é:
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. É um princípio positivo do Evangelho, e que, se não fosse completado com a maravilhosa palavra de Cristo que diz: porque esta é a lei e os profetas, ou seja, porque esta é a vontade de Deus, porque é isto que o Evangelho ensina, nós poderíamos confundir esta máxima com qualquer outra. Por exemplo, Confúcio falou também a respeito do assunto apenas de um modo negativo, dizendo: nunca faça aquilo com os outros que você não quer que seja feito com você. Mas a questão aqui não está em um princípio estabelecido e universal que ecumenicamente recebe todas as religiões. Os ecumênicos gostam muito de usar esta passagem para dizer que é uma passagem em comum nos evangelhos, que aceita todos aqueles que, de certo modo, têm uma religião e que acredita que a sua religião é o caminho que o conduz a Deus. Mas, com todo o respeito e ao mesmo tempo a autoridade e a coragem que preciso ter para falar o que diz o Evangelho, não são todos os caminhos que conduzem o homem a Deus. Como pregador do Evangelho, eu não posso esquecer que a vontade de Deus e o resumo da lei e dos profetas, sim, aqui apresentado pelo Senhor, é que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Mas eu só posso amar o meu próximo como devo amar a mim mesmo, e eu me amo demais se eu primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo conclui dizendo que esta é a lei e os profetas, ou o seu significado, porque a parte da palavra ou do Evangelho nós vamos entender que qualquer pessoa religiosa, bem intencionada, que faz o bem ao seu próximo, está caminhando para o céu. Não é isto que Cristo nos ensina nesta passagem. Qualquer pessoa religiosa e não tão bem intencionada e que acredite, por exemplo, que fazendo algo de bom está encontrando o caminho para o céu, está fazendo a coisa certa, também não é isto que a palavra do Senhor quer nos dizer. Ou qualquer pessoa que não seja religiosa, mas que acredita que fazendo bem ao seu próximo, sem nenhum comprometimento com Deus, está fazendo a coisa certa, também não é isto o que o Senhor Jesus Cristo ensina no versículo de número 12. Em outras palavras, o que é que o Senhor Jesus então requer de cada um de nós? Quando Ele diz que eu devo desejar aquilo, ou fazer, ou realizar aos homens aquilo que eu desejo que eles façam por mim, o que é que Ele quer dizer, ou que resumo Ele quer trazer para nós, uma vez que nós já temos estudado muita coisa sobre o Sermão do Monte? Ele está fazendo uma relação muito próxima da confiança ilimitada que devemos ter no Senhor, da dependência que nós devemos ter sempre do nosso Deus, de um coração totalmente rendido, entregue ao Senhor, com o seu próprio testemunho, com a sua própria prática diária de vida. Eu vou tornar esta ideia mais simples para vocês, e eu vou usar e vou procurar tornar mais simples, utilizando algo que eu acredito fará uma ponte com o que Cristo nos ensina e aquilo que nós precisamos receber e entender à luz deste Evangelho precioso. O que Jesus está querendo nos chamar a atenção, irmãos, nesta noite é pura e simplesmente o seguinte: o que é que você entende? Qual é a sua compreensão? Você sabe por que chamam você de cristão? Os irmãos que têm estudado conosco às quartas-feiras já têm mais ou menos uma ideia.
do que eu quero dizer e como quero trabalhar nesta noite. Mas o que Jesus está nos mostrando aqui, quando ele disse agora, façam com o seu próximo aquilo que a lei e os profetas ensinam. Em outras palavras, é um chamado à nossa compreensão para que nós entendamos de fato qual é o nosso papel, o que é que nós devemos executar, como nós devemos caminhar enquanto igreja e por que nós somos chamados cristãos. Cada um de nós, porque estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo, somos cristãos. E eu convido vocês para o livro de Atos, capítulo 11, para entendermos quando tudo isso começou. Na realidade, o próprio termo, quando primeiramente ele apareceu. Uma vez que um seguidor de Cristo, antes mesmo de receber esse título, ou ser reconhecido desta maneira, ele, na realidade, já era conhecido assim. Atos 11, quando os discípulos se espalharam e o evangelho estava sendo pregado agora nos confins da terra, era uma linguagem apropriada para dizer que o evangelho estava saindo de Jerusalém e alcançando as outras localidades, os outros lugares. O que é que nós notamos aqui? O que é que nós percebemos aqui? Atos 11, a partir do versículo de número 23, eu queria que vocês lessem comigo. O versículo 26 é o versículo chave aqui desta passagem, deste momento. A partir do versículo 23, vamos ler juntos. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então aqui está sendo descrito qual foi a percepção de um missionário, de um pregador do Evangelho, quando ele chegou e viu o que é que estava acontecendo entre os homens, entre o povo. Versículo de número 24, vamos ler. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, assim era Barnabé. E o que é que aconteceu mais? Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, ser chamado cristão naquela época, em outras palavras, tinha um significado muito especial, todo especial. Significava que aqueles homens e mulheres, aquelas famílias, aquelas crianças, aqueles jovens, agora pertenciam a Cristo. Estavam unidos a Cristo. Estavam caminhando com Cristo e tendo sido ordenados por Ele e ungidos por Ele, agora foram chamados a viver o Evangelho e a cumprir a lei assim como Ele cumpriu. A experimentar no dia a dia, em palavras muito simples, o desejo por fazer o bem assim como se deseja que os outros façam com você, como uma expressão clara de alguém que é reconhecidamente chamado de cristão. Quando o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, nos ensina tantas coisas, e Ele fala sobre como devemos orar, como devemos jejuar, o que é que nós devemos escolher, qual é o nosso tesouro, a que Senhor devemos servir. Quando o Senhor nos mostra como os mandamentos devem ser aplicados, em outras palavras, Ele está nos dizendo como devemos ser, ou como devemos viver enquanto cristãos. Porque pela fé, hoje, os que estão em Cristo pertencem a Ele. Porque nós somos chamados cristãos? Porque Cristo se apropriou de nós. Porque Cristo nos marcou com o seu selo gracioso. Porque nós não somos agora de nós mesmos e a consciência que tínhamos antes alienada
distante, inimiga de Deus, se reencontra com o nosso Criador e Salvador e nos leva a entender por que nós estamos aqui. O Senhor Jesus Cristo, Ele está chamando a nossa geração a entender que o Evangelho é algo extremamente simples, é ser cristão. E ser chamado cristão é algo valoroso para um crente, porque ele participa da unção do Senhor, ele foi separado e ordenado pelo Senhor para confessar o seu santo nome. O apóstolo João, escrevendo à igreja, ele disse que nós temos o Espírito de Deus, a unção que vem do alto. Percebam a ligação tão próxima que temos com Cristo. A palavra do Senhor nos diz que nós somos chamados a confessar o seu nome. E são duas passagens que eu gostaria também de compartilhar com vocês. Eu sei que alguns irmãos viram na quarta-feira, mas elas se aplicam a este desfecho aqui e é uma convocação. Uma convocação para que andemos como Ele andou. O que Cristo desejou para Ele, Ele fez por nós. E só irão nos reconhecer como cristãos, não apenas como nós falamos, nos vestimos, gesticulamos, mas muito mais do que isso, nos reconhecerão como cristãos quando de fato nós entendermos o significado de viver para a glória de Deus. Primeira passagem então, ou segunda passagem, exemplo, que eu gostaria de somar para o nosso entendimento, está em 1 João, como falei a vocês. Vejam comigo 1 João capítulo 2. Que passagem também significativa e aplicativa para este assunto, esta aplicação de uma regra que não pode ser abandonada por nós, meus irmãos. 1 João capítulo 2, versículo de número 27. 1 João 2, versículo 27, diz assim, vamos ler? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Pronto, pastor, está aqui um argumento para os desigrejados. Eu não preciso vir para a igreja. Se eu recebi a Jesus Cristo, eu tenho a unção do Espírito, ou seja, assim como Ele, eu fui ungido pelo Espírito, capacitado pelo Espírito, não precisa que ninguém me ensine. Ele me ensina a respeito de todas as coisas, então para que vir à igreja? Um momento. O apóstolo está tratando aqui da rejeição que cada cristão deve ter com qualquer outro ensino que seja diferente do Evangelho. O Evangelho é puro, o Evangelho é simples, ele fala a respeito de Jesus, em uma palavra tão clara ele diz, olha, amem ao seu próximo fazendo aquilo que você deseja que eles façam para você. Então nós não precisamos de livros de autoajuda, nós não precisamos de outras ideias que nos ensinem como criar os nossos filhos. Nós não necessitamos de novos padrões modernos para a família, porque a família estabelecida pelo Senhor é homem e mulher, gerando filhos para a glória de Deus. É um homem e uma mulher unidos e unidos assim, testemunhando a glória de Deus como Cristo ama a sua igreja. Nós não precisamos que ninguém nos ensine algo novo, senão aquilo que Cristo nos disse a respeito da igreja, do amor que devemos ter uns pelos outros, da maneira correta como nós devemos servi-lo e adorá-lo, de como os nossos esforços devem ser cada vez mais pela propagação do Santo Evangelho. Então é nesse sentido que ser cristão é participar desta unção. E participar desta unção porque pertencemos a Jesus Cristo tem a finalidade de testemunhar do seu santo nome. Mateus, capítulo 10, voltemos para lá. Temos aqui agora
diante de nós uma passagem muito conhecida, no mesmo evangelho que nós estamos estudando, e nós iremos chegar lá ainda, e que diz o seguinte: a quem nós devemos temer porque somos cristãos? Que valores devemos buscar? Que mandamentos devemos cumprir? Como devemos lidar com o nosso próximo? Quando somos chamados a demonstrar a imagem de Cristo ou refleti-la para o mundo. O Senhor então diz que devemos temê-lo, devemos servi-lo, porque conhecemos a Ele e por Sua palavra e por Seu Espírito Ele nos ensina a confessá-lo diante dos homens. Mateus 10, versículo 32 e 33. Vamos ler? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu sou chamado a confessar o nome de Jesus. Eu sou chamado como um cristão a refletir a glória de Jesus. Eu sou chamado a demonstrar ao mundo a graça de Jesus. E eu não posso fazer isso se não estiver disposto a confessá-lo diante dos homens. Eu só serei reconhecido. E falava isto hoje pela manhã em uma das nossas congregações. Eu só serei reconhecido no grande dia, no dia final, naquele momento em que com o Senhor estarei então em sua mesa e participarei da grande ceia das bodas do Cordeiro. Se eu confessar diante dos homens enquanto estiver nesta terra. Lembrem-se que até mesmo aquele ladrão na cruz só recebeu a promessa do Senhor que estaria com ele no paraíso depois que confessou realmente a sua fé no Senhor, dizendo: lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Porque os que o negarem diante dos homens, diz o versículo 33, serão negados pelo Senhor diante do Pai que está nos céus. O Sermão do Monte, irmãos, se aproxima para um final, para uma conclusão, e nós somos desafiados aqui a refletir que ser cristão é muito mais do que carregar um nome. É muito mais do que vir à igreja, ouvir sermões. É muito mais do que colocar uma Bíblia debaixo do braço ou se vestir e falar como crente. Ser cristão é entender o nosso papel na igreja e no mundo, porque se pertencemos a Cristo, sofremos com Ele e reinaremos com Ele. Testemunharemos o Evangelho assim como Ele, sendo verdadeiros profetas para o nosso tempo. Serviremos a Ele negando tudo aquilo que muitas vezes nos prende e nos atrapalha neste mundo, desejando seguir a casa do Senhor para adorar e exaltar o seu santo nome. É assim como Ele peleja, lutar nesta vida, na vida cristã, contra todo o pecado, contra Satanás e contra tudo que se levanta contra o reino de Cristo. O que o Senhor nos ensina aqui, meus irmãos, de forma tão simples, nos prepara, e nós podemos voltar para o Evangelho de Mateus, ou no mesmo Evangelho, me desculpem, podemos voltar para o capítulo 7. O que o Senhor nos ensina aqui, nos prepara para os versículos que se seguem. A necessidade de entendermos que a porta que nos dá acesso ao reino não é a porta tão larga e espaçosa que o mundo oferece. A porta que abarca todas as religiões e que afirma que todos os caminhos levam a Deus.
Ser cristão é muito mais do que isto. É pertencer ao Senhor e, porque está ligado a Ele, entender que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Que nem todo o que com seus lábios confessa o nome do Senhor terá acesso à sua presença. Ser cristão é testemunhar, é servir, é lutar, é entender que todos nós somos soldados e estamos envolvidos nesta batalha. Na realidade, meus irmãos, aquilo que nós entendemos muito bem e que é apresentado aos homens quando eles cessam seus labores e descansam, não se aplica para os crentes. Enquanto estivermos nesta vida, não descansaremos até vermos a glória do Senhor. Enquanto estivermos nesta vida, jamais poderemos considerar a aposentadoria cristã como algo a ser conquistado neste mundo. Enquanto estivermos nesta vida, algo tão simples ensinado pelo Senhor é algo que ainda somos desafiados a fazer. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É tão simples, não é, meus irmãos? É algo tão prático e tão objetivo para se entender. Mas sejamos honestos, não é algo tão fácil de se experimentar e de se fazer. Porque nós somos cercados e pressionados diariamente, porque nós temos os nossos temores e medos, e por isso o Senhor disse: não temam a eles, porque nós somos facilmente seduzidos. E a ideia hoje é bonita, mas perigosa, é da igreja inclusiva, é da igreja amigável, é da igreja que evita dizer o que tem que ser dito, para não ferir as pessoas e não perder membros. É da igreja que inclui em detrimento de qualquer situação, porque hesita em pregar que você precisa mudar de vida e abandonar os seus pecados se quiser seguir a Cristo. E, meus irmãos, uma leitura muito rápida não nos permite refletir sobre as implicações do que Cristo está nos dizendo aqui. Nós temos um coração tão duro que facilmente nos esquecemos de fazer o bem ao nosso próximo. Nós temos um coração tão duro que facilmente maquinamos o mal contra o nosso próximo. Tramamos intrigas contra o nosso próximo. Fofocamos e maldizemos o nosso próximo. Nós não estamos livres disto. Somos inclinados à hipocrisia e ao engano contra o nosso próximo. Parece simples, irmãos, mas sabemos que na prática é difícil. É difícil amar ao inimigo. É difícil não perseguir os que nos perseguem, perdoá-los. É difícil fazer a mesma oração que o Senhor fez: perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem, porque eu sou carne, Senhor, e gente não suporto. Mas percebam que esta é a porta estreita e o caminho apertado, mas que conduz à vida. Se nós somos cristãos, irmãos, não podemos fugir desta realidade. Se desejamos reinar com o Senhor nesta vida e eternamente com Ele, devemos entender que o nosso desafio hoje, e o ser cristão hoje,
é uma chamada urgente para todo o povo de Deus. Os ataques que nós estamos sofrendo, as pressões que estão indo contra nós, na realidade devem nos armar e nos preparar para a batalha. Agora, as nossas armas não são carnais. Por exemplo, religiões que tentam passar uma ideia de tanta bondade e piedade, afirmam que os homens devem ser conquistados pela força. Porém, o Evangelho diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. A armadura que nós devemos vestir é a armadura de Deus. E com esta armadura estaremos prontos contra as ciladas do diabo. Estaremos preparados para batalhar pela fé que Ele nos entregou de uma vez por todas. Somos chamados, irmãos, a testemunhar como cristãos nestes dias maus. E vejam que gestos muito simples farão a diferença. Não tenham vergonha quando vocês ouvirem os escândalos e começarem a mais uma vez zombar dos pastores. Existem muitos pastores canalhas e charlatões, mas você pode testemunhar a realidade de que ainda hoje existem cristãos sérios, quer sejam pastores, quer sejam homens e mulheres, famílias que servem ao Senhor. Como você pode falar isso? Muitas vezes as palavras elas faltam, por vezes nós não conseguimos tratar com estas pessoas que na realidade só querem ver o circo pegar fogo, mas nenhuma delas suporta o triunfo da virtude sobre a maldade, o triunfo da bondade sobre a iniquidade, o triunfo da boa palavra contra a maledicência. O Senhor mesmo nos disse que nós devemos fazer isso. E muitas vezes, sem nenhuma palavra, nós amontoamos brasas vivas na cabeça dos nossos inimigos. Por quê? Porque eles não entendem como é que um homem crente, mesmo sofrendo todo o traje e humilhação, ele não muda a sua postura, ele não cai ou tropeça quanto aos seus procedimentos. Ele continua desejando que aqueles que o perseguem o amem, assim como ele continua a amá-los. Percebem, irmãos, como é difícil para nós em um mundo que vivemos, onde há tanta pressão para que a gente odeie, onde há tanta pressão para que a gente bata, onde há tanta pressão para que a gente também faça a mesma coisa e pague o mal com o mal, dê o troco na mesma moeda. Mas o Senhor vem e parece que desconstrói toda a nossa ideia de ser cristão, pura e simplesmente dizendo: a lei e os profetas apontam para aquilo que vocês devem fazer. E vocês serão conhecidos, diz o Evangelho de João claramente no capítulo 13, como meus filhos, como meus discípulos, como cristãos, se vocês se amarem. Se vocês amarem ao seu próximo. Meus irmãos, assim como Cristo foi o nosso sacrifício, nós somos também estimulados por Ele a oferecermos diariamente o nosso sacrifício diário. Porque nós pertencemos a Cristo, o mundo irá nos atacar, o diabo irá nos tentar, e nós iremos pagar o ônus ou preço por carregarmos o nome de cristãos. A pergunta que precisamos fazer é se estamos dispostos a isso. A luta continuará a ser travada e nós precisamos fazer esta pergunta hoje para nós mesmos, sinceramente, diante de Deus: estamos dispostos a enfrentar o mundo? Estamos dispostos a preparar os nossos filhos para esta realidade? Ou estaremos prontos e abertos a fazermos concessões? Eu concluo esta meditação, a mensagem desta noite, convidando todos vocês para que leiam comigo
o que o apóstolo Paulo nos fala sobre a nova realidade de vida que temos porque somos cristãos. Em Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2, nós somos chamados a manifestar a diferença no serviço, no testemunho, na luta, nesta vida como crentes, com armas totalmente diferentes do mundo, não são carnais, porém poderosas em Deus. Somos chamados a servi-lo e a servi-lo de uma forma agradável, tamanha, que não podemos nos conformar com o que nós estamos vendo. Romanos 12, versículos de 1 a 2. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem 3 ofícios claros na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo exerceu enquanto humilhado e hoje exaltado: profeta, sacerdote e rei. O termo cristão que nós então recebemos é uma marca quando cremos em Cristo, o recebemos pela fé, significa pequenos cristos. Somos seus seguidores, somos cristãos porque o acompanhamos. E como crentes, somos profetas, sacerdotes, reis e rainhas. Somos servos e chamados a reinar como cidadãos. A palavra do Senhor nos diz: no dia final iremos julgar o mundo com Cristo, de forma que todo o nosso procedimento, toda a nossa mentalidade, ela deve estar muito distante daquele homem que acredita que por seu próprio esforço religioso caminha para o céu, ou daquele que diz: não, a religião apenas se resume em fazer o bem para as pessoas e Deus no final vai tratar com a gente de toda forma, ou com todos do mesmo modo. Ser cristão, carregar este nome, se aplica muito bem, irmãos, a tantas passagens bíblicas, mas fechando com esta, olhem só qual é a petição, o pedido do apóstolo aos irmãos. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o sacrifício diário, é o sacrifício da fé, é a adoração que podemos prestar ao Senhor, é o acesso que nós temos ao Senhor pela mediação única de Cristo Jesus, é o exercício dos nossos ofícios como igreja, é o cuidado que temos em carregar um nome que representa aquele que está acima de todo nome, é adorá-lo entendendo por que nós o adoramos e devemos viver para a sua glória. O casamento não é ou não tem por primeiro objetivo o amor que eu devo à minha esposa, ao meu cônjuge. O casamento tem por primeiro objetivo a glória de Cristo. Os filhos, eles não podem ser vistos como ídolos para nós, mas eles devem ser considerados herança do Senhor e são criados para a glória de Cristo. O culto que nós prestamos a Deus se volta para a glória de Cristo. E então, irmãos, o que o Senhor nos ensina é que este serviço santo nos prepara e nos capacita para tudo aquilo que devemos fazer: testemunho, serviço e batalha. Versículo de número 2: e não vos conformeis com este século.
não tomem o molde deste mundo. É aquela mesma história de um pequeno e jovem homem, porém corajoso e dependente de Deus, que quando viu todo o exército de seu povo tremendo diante de um gigante, ele disse: eu não vou ficar aqui. É impossível que este homem continue a zombar do nosso Senhor e ninguém vai fazer nada. E aí então todos estavam apavorados, e o próprio rei então disse: até que enfim chegou alguém, meu filho, coloque a minha armadura. Ele colocou e ela não deu certo. O molde do cristão, ou a vida do cristão, jamais irá se amoldar ao mundo, porque se ela se amoldar ao mundo, ele deixou de ser cristão. Entendem, irmãos, as implicações do simples para o complexo, do simples para o maior? Se eu começo a negociar as pequenas coisas, porém valorosas e preciosas para Cristo em seu reino, eu me enfraqueço, a igreja se enfraquece, e não vai demorar muito, ela não vai ser mais conhecida como uma igreja cristã. Muitas igrejas estão sendo abertas em nosso país, mas fazendo uma análise clara, muitas delas parecem até outra religião, mas não aquilo que o Evangelho ensina, quanto ao seu culto, quanto à sua prática, quanto à sua pregação, quanto à sua vida. Se nós negociamos valores importantes, se nós não nos preocupamos com o cuidado em escolher homens que governem com sabedoria e justiça pela palavra, a igreja de Cristo, que preguem o Evangelho, que muitas vezes não agrada ao seu ouvido porque você é pecador como eu, mas é a palavra que tem que ser dita. Mas é substituída esta mensagem por aquilo que sempre eu quero ouvir. Não vai demorar muito, essa igreja vai perder a sua característica cristã, porque nós somos chamados a não nos amoldarmos a este mundo, a este século. Mas o que devemos fazer? Versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada não é uma mente agora aberta a novas ideias, a parte da palavra. Uma mente renovada é uma mente sempre reformando-se pela palavra de Deus. O homem sendo edificado casa espiritual juntamente com seus irmãos, não é assim que Pedro diz que somos pedras que vivem? Não devem ser construídos ou levantados em outro fundamento, sob outro fundamento que não seja Cristo. A transformação e a renovação da vossa mente passa pela inconformação que nós devemos sempre sentir ao percebermos um mundo contrário ao reino de Deus. E somente assim experimentaremos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita gente chega para o pastor e diz: pastor, eu não consigo entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você pode não estar entendendo por quais caminhos Deus em sua providência está conduzindo você. Mas você sabe pela palavra qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você não deve se conformar com este século, você deve transformar-se pela renovação da sua mente, você deve, pelas misericórdias de Deus, oferecer o seu corpo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável aos seus olhos. Você e eu conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos o que devemos fazer. Por isso a pregação sempre é uma chamada para que a gente se levante e que de fato sejamos como a palavra de Deus deseja que sejamos, que façamos o que ela nos diz, sejamos vasos de bênção, proclamemos o Evangelho glorioso, sirvamos ao nosso Senhor como um sacrifício vivo e agradável, lutemos, batalhemos pela fé que Ele nos entregou e reinemos com Ele nesta vida como reis e rainhas,
e esperemos e experimentemos na glória eterna o reino que será dado a nós e que será posto diante de nós, onde nós estaremos para todos sempre com Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oremos a Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, de maneira muito clara, nos ensina o que devemos fazer. Temos um princípio tão básico que nos faz lembrar do amor ao nosso próximo, mas que também não nos permite esquecer que este amor só será prático se nós entendermos que precisamos amar ao Senhor em primeiro lugar sobre todas as coisas. Entendermos, ó Senhor, por que somos chamados cristãos, porque pertencemos a Jesus, porque somos participantes da sua unção e somos cristãos para confessar o nome de Jesus, testemunhá-lo ao mundo, adorá-lo como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Lutar nesta vida contra o pecado e contra o diabo que nos assedia sempre, fazendo com que nos desviemos e abandonemos a fé. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a entendermos o propósito santo do Senhor para as nossas vidas, compreendermos que somos chamados para a luta e como o mundo, ou enquanto o mundo nos ataca, devemos ter a consciência de que prontos para a batalha, vestidos de toda a armadura de Deus, devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que esta seja, ó Senhor, a consciência de todos nós aqui nesta noite. Que não nos moldemos ao mundo e seus valores, mas que a nossa inconformação, o nosso inconformismo com aquilo que tem sido objeto de ataque, os valores que têm sido ultrajados, pisados e maculados pelos homens, sejam então, ó Senhor, experimentais para nós, vividos da maneira correta, como o exemplo e o testemunho de vidas que experimentaram a verdadeira salvação. Por suas misericórdias, ó Senhor, nós rogamos esta bênção, porque somos imperfeitos e pecadores. Temos, ó Senhor Deus, tropeçado todas as vezes que nos esquecemos de vivenciar estes valores da fé cristã. Ajuda-nos, ó Senhor, abençoa os casais, para que testemunhem com vida e com fé, através do amor que sentem um pelo outro, aquilo que Cristo representa para a sua igreja. Que pais e filhos harmoniosamente demonstrem a verdadeira realidade daqueles que procuram aplicar diariamente os valores do reino em suas vidas. Que a igreja caminhe bem, caminhe em harmonia, experimente a verdadeira paz que enche e preenche os corações dos crentes, mas que sempre esteja em alerta, sabendo que enquanto estivermos neste mundo, do mais novo ao mais velho, somos convocados à batalha, somos chamados a lutar, não podemos descansar, mas orando e vigiando, devemos aguardar esperançosamente o retorno do nosso Rei. Oramos assim, Senhor, agradecidos, louvando o Teu santo nome por esta santa congregação, em nome de Jesus. Amém.